Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Hoje eu trago o capítulo 39 do audiobook, num total de 40. Também vou quebrar o capítulo ao meio, como eu fiz da outra vez. E peço que vocês tenham bastante atenção agora, no início, quando Priscila fala sobre o divórcio, sobre o acordo de divórcio, porque a Priscila, eu acho, ela economizou alguns capítulos. O livro poderia ter ficado com muito mais páginas e ela poderia, assim como ela deixou de fazer um capítulo extra sobre o seu romance com Mike Stone, ela poderia ter feito um capítulo extra contando em mais detalhes como foi a negociação do divórcio, o que Elvis teve que pagar, o que ele deixou de pagar, né? Mas ela não fez. Então você vai, no comecinho do audiobook, vai ver que ela passa bem rápido por esse assunto, mas assim que você acabar de ouvir o áudio, eu apareço novamente e trago do livro de Sunny West, de 2007, Elvis ainda tomando conta dos negócios. E eu volto já já contando sobre mais detalhes do acordo do divórcio de Elvis e Priscila. Primeira parte do capítulo 39. Como a maioria dos casais rompendo um casamento, passamos por um período difícil antes de finalmente aceitarmos o fato de que estávamos nos separando. O divórcio foi consumado a 9 de outubro de 1973. Embora Elvis e eu continuássemos a nos falar regularmente, não nos encontramos pessoalmente durante os últimos meses, um período de tensão, enquanto os advogados procuravam acertar tudo. Elvis e eu acabamos resolvendo tudo diretamente. Ambos éramos bastante sensíveis e ainda preocupados com os sentimentos um do outro para saber que queríamos evitar acusações amargas e tentativas de atribuir a culpa um ao outro. A principal preocupação era Lisa, cuja custódia concordamos em partilhar. Permanecemos tão ligados que Elvis nunca se deu ao trabalho de pegar a sua cópia da sentença do divórcio. Acompanhada por minha irmã Michelle, esperei no tribunal em Santa Mônica, Califórnia, pela chegada de Elvis. Assim que ele apareceu, fiquei chocada por sua aparência. Suas mãos e rosto estavam inchados. Ele suava profusamente. Fomos para a sala do juiz, seguidos por Vernon, Michelle e os advogados. Elvis e eu sentamos diante do juiz, de mãos dadas, enquanto ele efetuava as formalidades do divórcio. Mal ouvi qualquer coisa, de tão atordoada pelo estado físico de Elvis. Não parava de passar os dedos por suas mãos inchadas. Imaginei se a nova namorada de Elvis, Linda Thompson, saberia o quanto ele precisava de amor e atenção. E acabei sussurrando. Sunny, ela está cuidando direito de você, vigiando seu peso e dieta, esperando que você pegue no sono à noite? O juiz acabou de ler a sentença. O sonho que eu acalentara de uma união perfeita estava encerrado. A esperança de um casamento ideal, que absorvera todos os meus pensamentos e energia desde os 14 anos de idade, findava com o movimento de uma caneta. Sentindo um vazio enorme, voltei com Michelle para meu carro. Elvis, seu pai, seu advogado e alguns dos rapazes encaminharam-se para a limusine. Na passagem eu acenei. Ele piscou-me.
A afinidade mútua que partilhávamos sempre existiria. Continuamos a nos falar com frequência, especialmente sobre Lisa, que sabíamos que ficaria infeliz. Queríamos que ela soubesse que não seria de jeito nenhum privada de qualquer dos dois. Quando nos encontrávamos, era como se nunca tivéssemos nos separado, trocando beijos afetuosos e sentando de braços dados com Lisa em nossos colos. Quando estávamos apartados, jamais criticávamos um ao outro. Lisa visitava Elvis com frequência, tanto em Los Angeles como em Memphis. Ele garantia que cuidaria bem dela, mas eu não podia deixar de me preocupar, por causa de seu estilo de vida. Telefonava para verificar como estavam as coisas quase todas as noites. Era 1h da madrugada em Memphis quando perguntei a Elvis: Lisa tomou seu banho e já está na cama? Claro, respondeu ele. Lisa está sendo muito bem cuidada, já está na cama, profundamente adormecida. Poucos minutos depois, tia Delta me telefonou e queixou-se que Lisa não estava na cama e não conseguia fazer com que ela tomasse seu banho. Falei com Lisa, que disse: Papai queria que eu ficasse acordada. Liguei novamente para Elvis e comentei: Pensei que você tivesse dito que ela estava na cama. Ora, deixa ficar acordada, protestou ele. Não tem a menor importância. O pai dava tudo a Lisa na proverbial travessa de prata, o que criava um conflito quando ela voltava para casa e tinha que enfrentar a realidade. Tínhamos uma discussão permanente sobre a maneira como ela deveria ser criada. Que se dane os valores, dizia Elvis, jovialmente. Eu sabia que era essencial que Lisa adquirisse alguma perspectiva da vida, mas era difícil explicar isso a Elvis Presley. À medida que os meses passavam, Linda Thompson tornou-se uma companheira constante de Elvis e achei que isso era bom para ele. Elvis começou a fazer viagens a Aspen e a Havaí, saindo mais por causa da personalidade extrovertida de Linda. Quando conversávamos, ele parecia bastante animado. Sua carreira no cinema ainda se encontrava num impasse e ele se concentrava nas apresentações em Las Vegas e nas excursões. Elvis tinha dificuldades em se imaginar como um homem de 40 anos ainda se sacudindo aos acordes de Hound Dog. Tinha outras ambições. Falou um dia em produzir e até dirigir, mas nunca tomou quaisquer providências para isso. E apareceu uma proposta. Barbra Streisand e John Peters convidaram-no para trabalhar numa refilmagem de Nasce uma Estrela. Quando Elvis me telefonou de Las Vegas, tive a impressão de que ele aceitaria o convite. Sua energia e entusiasmo eram contagiantes. Era um filme clássico e ele estava convencido de que era a sua grande oportunidade de se lançar em papéis dramáticos. Estava confiante de que poderia representar muito bem o papel de Norman Maine. Parece que a coisa está certa, disse ele. Só falta acertar os detalhes. Mas o projeto encalhou nesses detalhes. Era o primeiro filme de John Peters. O fato de que ele dirigiria o filme sem créditos anteriores representava um problema. Isso na opinião do Coronel Parker. Outra dificuldade era o fato de que o nome de Elvis ficaria em segundo lugar, depois de Barbra. Algo que o coronel não podia admitir. O projeto foi rejeitado, deixando Elvis desolado com a oportunidade perdida. Com o tempo, tornou-se evidente que ele não estava cuidando de sua saúde.
chegou a comentar em algumas ocasiões: "Não vou passar muito além dos 40 anos." Todas as pessoas costumam fazer declarações assim, mas no caso de Elvis, o pensamento era profundamente arraigado e crônico. Gladys morrera aos 46 anos. Assim como Gladys, Elvis queria morrer antes do seu pai, sentindo que não poderia suportar outra perda. De vez em quando eu era informada de que ele se internara num hospital. Preocupada, eu sempre telefonava indagando: "Você está bem?" "Claro", respondia ele, rindo um pouco para demonstrar que não havia nada de grave. "Só preciso de um pouco de descanso, Sunny." Eu concluía então que ele fora para o hospital pelo mesmo motivo que o fizera no tempo do exército. Era a sua maneira de conseguir algum repouso. Precisava sair de Graceland e afastar-se de todas as pressões. Final da primeira parte do capítulo 39. E agora então vamos a mais detalhes sobre o acordo do divórcio de Elvis e Priscila. O que Elvis teve que abrir mão, se ele foi prejudicado ou não. Ok, Priscila estava fazendo o papel dela, estava atrás dos direitos dela. Não contesto, mas eu quero trazer mais detalhes para os amigos. Assim a história fica um pouquinho mais completa. Vamos então ao texto. Um belo dia, o advogado de Priscila liga para Elvis. Ed Rocktraffin, o advogado de Elvis, tinha originalmente acertado um acordo de $100 mil mais muitos milhares de dólares de pensão alimentícia. Além disso, Priscila ficaria com seu novo Mercedes 1971, um Eldorado 1969 e uma motoca Harley Davidson 1971. No começo, tudo bem para ela, mas quando Priscila mencionou o negócio para sua amiga e decoradora Phyllis Mann, que havia trabalhado na casa de Monovel, Mann disse que era uma quantia ridícula. Priscila prontamente contatou Rocktraffin para exigir um acordo melhor. Ele negou. Então, ela contratou o advogado Arthur Toll, que foi indicado por Mann. Ele conseguiu um novo acordo para ela, exigindo um pagamento em dinheiro de $725 mil, $4.200 por mês de pensão alimentícia durante um ano, mais $6 mil por mês por 10 anos. Priscila também receberia uma pensão de $4 mil por mês e metade do valor da venda da casa de Hillcrest. Mas a última pá de cal: 5% da editora de Elvis. O divórcio custaria cerca de $1,5 milhão para Elvis Presley. Se você imaginar que isso aconteceu em 1973, se você colocar esses valores para hoje em dia, imagina a fortuna que Priscila levou desse acordo. Elvis não se opôs ao acordo porque não queria nenhuma especulação pública de que não tinha dinheiro e que estava tentando enganar sua ex-mulher e filha. Mas o fato é que ele realmente não tinha dinheiro na época e foi forçado pelo acordo a tomar uma decisão de negócios desastrosa. Há algum tempo, a RCA, a gravadora de Elvis, pressionava o Coronel Parker para vender todos os direitos do catálogo musical de Elvis e seu controle. Seus royalties geravam $500 mil
anuais para Elvis. Naquela época, ninguém imaginou CDs ou qualquer tecnologia substituindo o vinil. Mas a RCA sabia o quão valioso eram as gravações e ofereceu 5 milhões e 400 mil dólares por todo o catálogo de Elvis. Isso pareceu um dinheiro sem fim na época. Elvis autorizou o negócio, uma decisão que acabaria custando muito ao espólio de Presley, milhões incalculáveis. Ironicamente, a maior perdedora foi Lisa Marie, que acabou herdando o espólio. Embora as gravações em seu poder tenham gerado aproximadamente 50 milhões de dólares em 2006, o espólio detém os direitos das gravações de Elvis apenas de 73 a 77. Todo o resto Elvis abriu mão na época porque ele precisava de dinheiro para o divórcio. A vergonha maior do acordo com a RCA foi que depois da porcentagem do Coronel Parker e da parte do Leão, Elvis recebeu apenas 1,5 milhão de dólares. E dessa parte que coube a Elvis, quase tudo foi para pagar o acordo do divórcio com Priscila. Toda essa tensão começou a cobrar seu pedágio sobre Elvis. Em 1973, quando Elvis iniciou mais uma temporada de 17 dias em Lake Tahoe, ele estava cerca de 15 quilos acima do peso. Quando ele começou outra temporada no Las Vegas Hilton, é o novo nome agora do International, Elvis estava com problemas respiratórios e até contratou um massagista para socar suas costas e quebrar o muco que enchia seus pulmões. Elvis começou a trilhar um caminho sem volta. Pessoal, fiquem ligados então na segunda parte do capítulo 39. Eu trago então na sexta-feira. Elvis Forever.